já conhece a marca. E aí eu vou até mostrar para vocês um estudo que mostra exatamente isso, assim, a gente escolhe literalmente mais rápido marcas que a gente já conhece. Então, quando a marca já é conhecida, a gente leva 9,8 segundos para escolher. E aqui é um case de suco de laranja. E quando a marca é desconhecida, leva 15 segundos para escolher. Ou seja, o nosso cérebro literalmente demora, ele faz mais esforço para escolher quando é alguma coisa que a gente ainda não conhecia. Então, esse efeito aqui da prateleira é porque é o que acontece com a gente mesmo, né? Então, só para exemplificar como essas coisas estão totalmente conectadas, né? Essa conexão com a marca para depois gerar o resultado de venda. E tem até aquela neurociência, né? Que o nosso cérebro ele tende a gastar menos energia, né? Então, fazer menos Sim. escolhas. Então, quando você vai para um mercado, você vai fazer a compra do mês, sei lá, você vai olhar todos os SKUs que tem no mercado, ou você vai direto no que você já conhece? Você vai direto no que você já conhece. No máximo, você vai ali dar uma olhadinha de preço entre 3 coisas e pronto. Você não vai olhar todos os SKUs do mercado, né? Vamos agora contigo. Então, o que a gente vai falar agora, a gente falou dessa parte desse conceitual, né? Então, como é que a gente define o que é marca, como define o que é performance. Claro que essas são definições conceituais, não necessariamente isso. Às vezes a gente precisa fazer adaptações, né, para o nosso dia a dia. Normalmente divide o que é uma área de branding, o que é uma área de performance. Então, performance acaba sendo o que está debaixo daquela área, branding acaba sendo o que está debaixo daquela área. E tem até algumas confusões de branding é tudo que não dá resultado e performance é o que dá resultado. Tem até um comentário por aí que eu já dei uma pescadinha. Mas como é que a gente consegue trabalhar junto? Então, a gente como área de branding, que às vezes não controla toda essa parte de performance, às vezes a gente não é a gente que faz, mas como é que a gente pode ajudar a área de performance? Como é que a gente pode melhorar performance? Né? Então, tem alguns conhecimentos que só quem está com branding ou quem está olhando marketing mais 360 de uma maneira mais geral vai conseguir ter. Né? São algumas preocupações que são específicas da área de branding ou das pessoas que têm esse interesse maior em branding. Né? Mesmo quando é tudo junto, tem pessoas que vão ter uma identificação maior com cada parte específica. Então, eu brinco direto com o Yoko, eu sou mais das humanas, Tilelê, o Yoko é o cara mais de analytics, de dados, mais direto, mais racional. Então, a gente tem habilidades distintas. Como é que a gente conversa para que as habilidades de cada um facilitem melhor o trabalho, né? Então, por exemplo, a gente separou aqui 3 pilares principais. Então, como é que branding consegue ajudar? Por meio das audiências. Então, estratégia de audiência. Brand é a área que mais sabe disso, mais conversa, que faz mensagem, que faz post, que faz texto, que conversa com essa galera, que entende. Então, como é que a gente pode trazer esse conhecimento para performance? Performance, às vezes, vai estar olhando só o gráfico. E o gráfico não mostra quem a pessoa é, né? É o dado pelo dado. Então, às vezes, precisa desse qualitativo. Para os criativos, o branding tem a expertise criativa para fazer as peças certas, que vão engajar, que remetem aos assets, né? Que vão causar essa disponibilidade mental de todo mundo falar, puta, Starbucks. Por quê? Porque está usando o logo certo, do jeito certo, da forma certa, que as pessoas vão se conectar. E landing page. Então, a gente vai ver, tem até alguns casos que às vezes vocês vão até lembrar. O time de performance fez uma landing page que, Deus do céu, quando subiu, a gente falou, meu Deus, tem que tirar isso do ar, porque tá tudo errado, a fonte tá errada, a imagem tá errada, o fluxo tá errado, tá tudo errado. E como é que a gente pode ajudar a fazer o jeito certo? Porque performance vai funcionar melhor quando tem todos os assets de marca. Então, quando a gente fala de construir audiências, como a gente conhece melhor o nosso ICP, a gente entende a melhor forma de relacionar e se comunicar com essas pessoas. Então, isso vai ajudar o time de performance a criar públicos com base em outros critérios que não são aqueles que eles estão olhando inicialmente. Então, do que esse público se interessa, engajamento prévio, demografia, quais são as outras questões que a gente pode trazer para a mesa? Definição de melhores canais para investir, identificar esses segmentos mais específicos, ajustar as segmentações de campanha. Às vezes precisa de alguém olhando mais para o todo, né? Mais essa sociologia da coisa, mais para ter uns insights interessantes na construção dessa audiência. Então, como é que essa pessoa vai buscar? Onde ela vai estar buscando? Qual é o comportamento de compra dessa pessoa? Isso ajuda bastante a construir as audiências. Então, quando a gente vai falar de audiências, né? Às vezes o time de performance está olhando o gráfico, então eu vou olhar lá o TikTok. Bom, deixa eu analisar qual que é o perfil do TikTok como canal. Então eu olho aqui de cara, bom, beleza, eu tô falando mais com os jovens. Legal, então se o meu público é 35 mais ou 44 mais, eu não vou usar o TikTok como um canal importante? Não necessariamente. Então a gente trouxe até um exemplo aqui, que é o exemplo do BookTok.
que virou uma tendência lá virou uma trend, né, no TikTok, das pessoas compartilharem os livros que estão lendo, as rotinas de leitura, o cafezinho, todo esse material, né, e como é que isso impactou na mudança de comportamento, impactou nas vendas. Então, se vocês forem olhar todas essas pessoas do print que estão aí, desse celularzinho, eu não diria que elas têm menos de 30 anos. Será que elas não, por isso elas não estão no TikTok? Quem consome esse conteúdo não está no TikTok? E como é que isso impacta em vendas, né? Essa aqui é uma imagem da Livraria da Vila, aqui de São Paulo, que criou uma seção específica só de livros do TikTok. Então, se eu fosse segmentar somente por idade, por informações demográficas, talvez eu não estivesse no TikTok, talvez estivesse perdendo um nicho importante para as minhas vendas, um impacto importante para as minhas vendas. Então, a gente tem que olhar para o todo, não só para o gráfico, para o pico principal. A gente tem que entender o que a gente está fazendo, para quem a gente está vendendo. Não é só um lance de segmentação na plataforma, é isso, né? Às vezes é a própria escolha de onde estar, né? Isso pode Exatamente. ser um ponto que branding consegue ajudar. Escolha de canal, né? Em qual canal eu vou estar e para quem que eu vou falar, né? Porque às vezes o canal pode não parecer uma boa escolha no primeiro momento, se você for olhar só a demografia daquele canal, mas ele pode ser muito importante, né? Ou talvez só olhando pelo viés de se vai vender, talvez um monte de marca não estaria em alguns lugares, né? Mas será que é só vender que importa, né? É só vender que escolhe um canal? Sim. Eu Eu não decidiria assim. O que eu quero com esse canal, como ele funciona, como é que ele pode me ajudar, como é que eu posso pegar as melhores oportunidades, né? Às vezes, performance não estava pensando nesse canal, às vezes não estava pensando em entrar nisso, o que fazer ali, mas você percebe uma tendência, um comportamento, outras informações que podem fazer com que aquilo seja uma oportunidade interessante de se entrar. Cara, e o Rodrigo Maciel, ele comentou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, meio, pensando assim, qualquer canal é possível. Meio que óbvio que a gente não vai decidir sem nenhum olhar de eficiência, alguma coisa assim. Mas, de fato, eu acho que o próprio Purple, a gente passou por isso, assim. Hoje, um dos nossos principais canais é o TikTok. E se fosse pensar por padrão, a gente não estaria lá, né? A gente é B2B, a gente vende para empresa. Ou por que a gente está no YouTube aqui fazendo uma live falando de temas? Talvez, por padrão, não faria. Eu estaria fazendo outbound, eu estaria fazendo, sei lá, jantares com executivos, mas não. Eu acho que é como você interpreta, como as pessoas consomem aquele canal. E, óbvio, sua audiência está lá, e aí sim a gente monta essa estratégia e execução, mas é quase que isso mesmo, assim, é quase qualquer canal é possível, contanto que faça sentido depois, né, mas não ter essa visão limitada, né, porque senão todo mundo só investe no Google Ads, não faz mais nada. Exato. E ontem a gente estava conversando, né, Yoko? Eu sou do rolê do B2B, sempre estive nesse mercado B2B. E fui gestora de marketing por bastante tempo. E aí era sempre a cobrança. Não, mas por que a gente vai investir em Instagram se a gente vende para B2B? Então a gente tem que investir no LinkedIn. Então é como se a gente vestisse uma roupinha quando a gente está trabalhando e quando a gente não está trabalhando. Então, quando eu estou no horário de trabalho, eu não estou pensando na minha vida pessoal. Eu não estou tomando decisões na minha vida pessoal e vice-versa. Só que a gente esquece que é a mesma pessoa que está nesses ambientes, né? Então, mesmo quando é B2B, eu posso falar no Instagram, eu posso falar no TikTok, é a mesma pessoa. Quais os comportamentos, quais os hábitos, o que ela olha, para além da persona profissional, né? Como é que a gente chega nela e como a gente amplifica as mensagens, talvez de formas diferentes, com intuitos diferentes, com objetivos diferentes, né? Como é que a gente chega nessa pessoa nos canais? Porque como a gente falou lá em cima, independente, a gente fez esse exercício, né, de o que é branding, o que é performance. A gente não sabe distinguir, o consumidor também não sabe distinguir, ele está ali vivenciando todos os pontos de contato, estão construindo a marca ali, independente se está no horário comercial ou não.